Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Como é bom, meu Deus, como é bom, meu Senhor, em nome de Jesus, estarmos nesse lugar, aqui na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, para receber o Teu conselho. Estamos prontos e dispostos a ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua orientação, o Teu conselho. Peça ao Senhor que nos dê a todos nós entendimento, sabedoria, a Tua direção, para que possamos andar em obediência. E queremos isso, Senhor, aprender. Queremos andar em obediência, Senhor, na vontade dos Teus conselhos, pois só os Teus conselhos nos salva do sofrimento, das angústias dessa vida, Senhor. Só a Tua palavra, Senhor, põe um escudo no nosso coração diante de tanta coisa ruim que está lá fora. Portanto, muito obrigado pela glória de hoje, em nome de Jesus. Louve ao Senhor com suas palmas. Muito obrigado, Deus, pelo alimento. A palavra de hoje tem por título, anote: Deus prova a nossa obediência. Vou repetir: Deus prova a nossa obediência. E vamos começar esse tema em Gênesis. Abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 1. 26, 1. Vamos lá. Se vocês, e você que me ouve também, seja muito bem-vindo, pois tu és um abençoado de Deus com toda sorte de bênçãos. Se você recebe e pratica a mensagem de hoje, se você praticar, colocar mesmo em prática a glória de hoje, você vai ter uma vida muito feliz. Uma vida próspera. E junto com essa prosperidade, saúde também. E junto com essa saúde, paz em sua família. Que eu recebo em nome de Jesus. Se você receber e praticar, muita coisa boa vai acontecer. E assim eu recebo, Deus tornando nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. E começa assim, Gênesis 26 é o capítulo, verso 1. Vai falar aqui de Isaac, filho de quem? De Abraão. Sobrevindo fome na terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, então o verso já começa a falar que Isaac estava passando por um tempo difícil. Diga, tempo difícil. Não tenha medo na dificuldade de ficar sem alguma coisa. Como, por exemplo, de ficar sem dinheiro. Pastor, está acontecendo umas coisas no emprego, umas conversas, sabe? Estou com medo de ficar sem meu trabalho, estou com medo de ficar sem dinheiro, estou com medo de ficar sem isso, sem ficar sem aquilo. Não tenha medo. Se você está ligado à videira, se você está como uma árvore plantada junto à corrente de águas, fique em paz, fique tranquilo. Se o seu coração está em Deus, Deus vai dar as coisas que você precisa. Seu coração está nele? Você é adorador? Você está dando as honras devidas ao seu Deus? Você é fiel? Você tem compromisso com Deus? Você conversa com Deus? Então fique em paz, fique tranquilo. Mas é tanta inveja, abençoados, você vai aprender aqui que a inveja não tem poder de afetar a tua vida em nada. Não tem poder de prejudicar você em nada, um olho grande, uma inveja, ou seja lá o que for. Você vai ver aqui que um rei chamado Abimeleque teve inveja de Isaac. Mas a inveja não afetou a vida dele em nada, ele continuou prosperando, mesmo com a inveja. Mesmo com essa obra da carne.
Então, eu declaro e recebo seu coração em paz e você reinando em vida. Amém. Glória a Deus. Com os teus olhos postos no Senhor, como fez Josafá. Não sei como resolver nem isso nem aquilo, meu Senhor. O que eu tenho é confiar em Ti. Ter olhos postos no Senhor. E é isso que eu declaro você fazer. Não tenha medo de ficar sem algo. Pastor, estou com medo de ficar sem meu teto. Pastor, ir morar na rua. Você morar na rua? Eu não creio. Sabe por quê? Porque o Deus que a gente adora aqui e se alimenta da palavra dele aqui, ele diz o tempo todo para a gente: eu não desamparo os meus herdeiros, os meus escolhidos. Você é herdeiro de Deus, abençoado. Então vamos chamar a existência a nossa herança. Deus, honra a minha vida nisso, honra a minha vida no meu emprego, Senhor. Fala o coração do meu patrão, Senhor. Estou me esforçando tanto para que ele seja generoso no meu pagamento, no meu salário, na minha promoção. Abençoado, conversar com Deus é algo milagroso, é algo poderoso. A oração tem poder. Tem muito poder. De repente você está num bang-bang na empresa, gente com inveja de você, um fala, outro fala, e você vai chegar uma hora que tudo isso vai cessar. E cessa mesmo. Ou você sai dali para um outro lugar, ou Deus tira todo mundo dali e deixa você sozinho. Trabalhando em paz, sossegado, em nome de Jesus. Então, tenha muita confiança em Deus no momento difícil. Amém? Amém. Seguindo, vamos lá. Sobreveio fome à terra, além das primeiras à vida, nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filhos teus. Isaque era filho de quem? De Abraão, da velhice de Abraão. Detalhe, que Deus prometeu e que Deus cumpriu a promessa. Isso é muito importante, abençoado. Deus fez a promessa na velhice de Abraão dele ter um filho e ele cumpriu. É aquele verso que está lá em Hebreus, que tu não verás a morte sem que antes se cumpra todas as promessas de Deus em tua vida. Isso está descrito lá. Que você não verá a morte sem que as promessas se cumpram na tua vida. Deus honrou Abraão, prometeu na velhice dele, e a promessa de Deus não caiu por terra. Ela foi cumprida. O problema é que nós temos uma carne que atrapalha muito a gente. E a carne de outras pessoas também. Aí faz com que a gente desista. E a gente acaba não vendo o processo daquela promessa se cumprindo. Ela se materializando, porque a gente desistiu, a gente não fez a caminhada até o fim, a gente foi até o meio. A gente tem que perseverar para ver a manifestação da glória de Deus em nossa vida. E é perseverando, às vezes até com lágrimas. Possa ser que não seja com choro. Às vezes uma dor no peito, um peso no peito. Mas você vai superar esse peso em nome de Jesus. A gente vence, porque nós somos abençoados, amém? Então, Isaque, você vai perceber aqui, nos próximos versos, que ele teve uma vida feliz e próspera. E eu recebo você também, tomando posse de uma vida feliz e próspera. Ah, pastor, mas ele era filho de Abraão. Abraão era um homem abençoado por Deus. Nós também somos descendentes de Abraão. A gente não é segundo a carne, mas a gente é segundo o Espírito. E segundo o Espírito, os filhos de Abraão têm uma promessa de Deus. Os incrédulos não entendem isso. É como Paulo diz, né? As coisas espirituais é loucura para aquele de mente natural, para aquele que não tem a mente de Cristo ativada. Mas aquele que tem a mente de Cristo ativada, realmente eu sou um descendente de Abraão, eu sou um filho de Abraão. Tem promessa de Deus para mim. E eu recebo tomando posse. Mantenha a sua mão aqui, só para a gente observar isso em Gálatas. Coloca aqui Gálatas, para remir o tempo no telão, por favor. Capítulo 3, verso 7, a partir do verso 7, olha só. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de quem? De Abraão. Você tem fé em Deus? Quais foram as obras de Abraão? Ter fé em quem? Em Deus. Então você também é filho de quem? De Abraão. Pastor, lá na outra igreja eu não entendi essas coisas. Está vendo como aqui é simples? Tem que ler a Bíblia para você entender as coisas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a quem? Abraão. Em ti serão abençoados todos os quê? Todos os povos. Você é um abençoado de quem?
de Deus. Diga, eu sou um abençoado de Deus. De modo que os da fé são o quê? Abençoados. Com o crente o quê? Abraão. Então, eu e você somos abençoados de quem? De Deus. Sendo você um filho de Abraão, pela fé, você é um abençoado. Então receba. Deixe essa cabeça velha de lei. Joga fora essa cabeça de lei, essa cabeça religiosa que te ensinou, a religião lá fora, que te ensinou, Deus te abençoe, ou que Deus possa te abençoar. Quando você fala para uma pessoa, olha, que Deus possa te abençoar muito, meu filho, que Deus te abençoe, meu marido, e possa te abençoar também muito, você está negando isso aqui. Você está negando o que Deus em Cristo Jesus fez por mim e por você. Você tem que confessar o que diz a palavra. Nós somos abençoados. Então, vire para o irmão que está do seu lado e diga, você é um abençoado. As pessoas, você que me ouve, precisam deixar o Deus te abençoe e receber isso aqui. Isso aqui é a verdade de Deus. Antes da cruz, era Deus te abençoe. Depois da cruz, se concretizou. Você foi abençoado. Então, se eu sou um abençoado, pastor, o que eu devo fazer? Chamar a existência a sua herança. Declarando, confessando em nome de Jesus, através da sua oração abençoada. Você é um abençoado, um herdeiro de Deus. Você tem que jogar fora essa cabeça velha, de ensinos velhos, que você aprendeu nas outras igrejas. Que Deus possa te abençoar. Então, esse pregador está dizendo que Deus possa ser que ele não tenha muito recurso, poder para te abençoar. Que ele possa, porque talvez no meio do caminho pode dar alguma coisa errada. Que Deus possa abençoar a minha filha. Então estou dizendo que Deus talvez não vá abençoar. Filha, tu és uma abençoada de Deus, é diferente. Está aqui, ó. Nós não temos que viver pela palavra? E por que você fala errado, às vezes? Não é pela palavra? Não é você mesmo que diz que o crente, o cristão tem que viver pela palavra? Não é, dona Divina? Não é assim que você fala para a amiga, para Lourdes? Lourdes, a gente tem que viver pela palavra, Lourdinha. Lourdinha, Lourdinha, é pela palavra. Então, pela palavra, somos todos abençoados. Você tem que chamar seu marido de abençoado. Não é Deus te abençoe. Não é que Deus possa te abençoar. Isso não existe. O que existe é isso aqui. Amém. Voltemos a Gênesis, capítulo 26, verso 2. Vamos ler uma vez mais o verso 1. Sobreveio fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse a Isaque, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Para aí. Egito significa o quê, pastor? Você procurar ajuda no homem. É você ter confiança no homem, na força do homem, porque ele estava passando por um período difícil de fome, como diz o verso 1. Ir para o Egito, ele ia ter recurso do homem. E Deus falou, não vá, fique aí. Então aqui Deus ensina ao seu filho ser o quê? Obediente. Você percebe isso, abençoado? Eu vou ler de novo. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Deus ensinando aqui o filho a ser obediente. Um filho de Deus tem que ser obediente à voz do seu Senhor. Deus aqui prova a obediência de quem? De Isaque. Não vai, hein? Ah, mas lá tem poder, lá tem prosperidade, lá tem comida. Mas eu Deus, estou dizendo, não vá, fica aqui. Ah, mas assim eu passo fome, assim, mas... Não, mas fica aqui. Você não vai passar fome, não.
Tipo assim, fica na graça de Deus. Não, mas a outra igreja, a campanha, milagre urgente, eu tenho que ir lá. Não, fica aqui. Aqui também você vai receber a promessa, em nome de Jesus. Amém? Você não está semeando o seu amor diante de Deus? A sua obediência você vai colher o fruto. Essa palavra é para a gente também. Porque nós somos filhos de quem? De Abraão. Não somos filhos de Abraão? Isaac não era filho de Abraão? Nós também pela fé somos filhos. Eu vou te dizer uma coisa muito importante. Se a gente obedece tantas regras que o mundo impõe, não é verdade? Por que não obedecer àquele que nos criou? Por que não obedecer àquele que nos fez? E que sabe o que é melhor para você? Por que não? Por que não obedecer Ele? Que sabe o que é melhor para você? Se você obedece tantas regras que o mundo impõe, aqui, para entrar no banco, tem que ficar na fila. Não é assim? Né? Então, se você obedece tudo que o mundo impõe, por que você não consegue obedecer às regras de Deus, à palavra de Deus? Eu convido você a pensar e declara a mente de Cristo ativada em você. O apóstolo Tiago diz, não precisa de abrir, só vou comentar aqui. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Não seja só ouvinte, mas praticante também da palavra. Eu vou lhe dizer uma coisa. Na Bíblia, há muitos exemplos de obediência. Mas também de um outro lado, do jeito que há gente obediente, há também gente desobediente. Há também desobediência. E toda desobediência traz consequências. Às vezes a gente pensa que não. Eu fiz uma coisa aqui, não aconteceu nada, Lourdes. Mas vai vir. É questão de tempo, às vezes tem coisas que vêm logo, e depois de uns 5 anos que passa, depois de uns 10, vem uma lembrança tão forte no teu juízo, como diz o outro, na tua consciência. Eu fiz algo lá atrás, eu estou colhendo agora. Me veio a lembrança tão forte. Tem coisas que a gente colhe muito tempo depois, mas a gente colhe porque a lei da semeadura existe. Não falo isso para pôr medo em você, mas muitas pessoas que foram desobedientes na Bíblia colheram muito sofrimento na sua vida. Por exemplo, Saul, depois da desobediência, sofreu muito. O homem não conseguia nem dormir mais, de tão perturbado que ele ficou. Isso está descrito no primeiro livro de Samuel, 16:14. Vá anotando aí. Primeiro exemplo de desobediência. Saul. Ele teve que chamar Davi para tocar harpa, para ter sossego para dormir. E é verdade, quando a gente anda na carne, quando a gente está fazendo uma coisa que não é correta, quando a gente está com algo que não é nosso, é dos outros, a gente não tem sossego, a gente não tem paz. Não é verdade? Jonas, um outro exemplo, pagou um preço muito alto por ter sido desobediente. O Senhor falou com ele, vai em tal lugar, vai em tal cidade, eu preciso que você vá lá. E ele se dispôs, mas não a ir à cidade, mas para fugir. Comprou a passagem, pegou o barco, o navio e se mandou. Aconteceu uma tempestade e ele foi engolido por um peixe. Quase morre. Ele teve que ir lá dentro do ventre do peixe, não é assim que conta a história? Se reconciliar, Deus, realmente eu fui rebelde, eu fui desobediente à tua voz, mas eu quero me colocar no caminho agora. Então, ele foi colocado pelo peixe no caminho, foi vomitado, por ele ter chegado lá limpinho, bonito, arrumadinho, com a gravata, sem nenhuma mancha, todo engomadinho, amando do Senhor, estou bonitinho aqui. Mas chegou fedendo, vomitado, daquele jeito lá que eu não vou nem falar mais. Mas chegou. Na Bíblia também tem um outro exemplo que fala de um profeta velho. Isso está descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Você lê o capítulo 13 de Reis todinho que você vai perceber isso. Aqui só está só a parte do sofrimento dele. Deixa eu resumir para você entender.
Esse capítulo 13 do primeiro livro de Reis fala de um profeta que recebeu a voz de Deus da seguinte maneira, ó: passa por tal cidade, não coma, não beba e não volte lá, siga seu caminho. Só que nessa cidade tinha um profeta chamado Profeta Velho. E ele tomou conhecimento que havia passado esse profeta lá. Ó, acabou de passar um profeta aqui agora, nem parou para comer. Prepara aí um jumento, prepara alguma coisa aí que eu vou atrás dele. Ô, rapaz, você não parou para comer lá? Vamos lá. Não posso, porque a ordem de Deus é que eu não parasse lá, nem para comer, nem para beber. E nem posso retornar. Esquenta a cabeça não, eu também sou profeta. Eu também conheço a Bíblia. Vamos, deixa. Não esquenta a cabeça não, vamos lá. Diz a Bíblia, veio a voz do Senhor a esse profeta, olha, você não me obedeceu, você será ferido por um leão assim que você sair da casa dele. Foi o que aconteceu, ele foi morto. Sabe aquela pessoa que quando você está engrenando, você está na caminhada e chega para você, ó, eu estou firme no Senhor. Eu também conheço a Bíblia. Não esquenta a cabeça não. Toma só um golinho, cheira só um. É só um baseadinho. Eu conheço a Bíblia também. Ó, não vai te prejudicar em nada. E esse pouquinho, essa situação, derruba você novamente. Quando não, tem aquele irmão, eu já li também a Bíblia muitas vezes, você foi lá naquela igreja, olha, está tudo errado, ó, confia em mim, vai na minha fé, sai de lá, vem para cá que eu tenho uma revelaçãozinha para você. Então é assim que funciona o negócio. Então esse profeta, por ser um profeta velho, antigo, ele se achou no direito de desviar o outro, e desviou. Então uma pessoa pode tirar do caminho, é o que eu quero que você pense, e levar você também a ser uma pessoa desobediente. Você não quer, você está ali, ó. Não, eu vou ser fiel, vou fazer, vou viver a graça de Deus, vou declarar, mas vou congregar. Aí vem a pessoa, não, eu também conheço a Bíblia, vem cá, meu chegado, vai na minha fé, vem cá. E tira você. Isso traz sofrimento. É só você ler aqui, ó, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, todinho que você vai entender isso. Tá bom? Não falo isso, repito, para colocar medo em ninguém. Mas para que você entenda que a desobediência trouxe para cada uma dessas pessoas uma consequência. Pastor, um foi engolido pelo peixe, o outro foi morto, o leão matou ele. Para eles, foi daquele jeito. E para você, na sua desobediência? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Paulo diz em Gálatas que não zombe de Deus. Aquilo que você semeia, você vai colher. Agora, como que você vai colher, eu não sei. Eles escolheram dessa maneira. Não significa que a gente vai colher do mesmo jeito. Mas para eles foram assim. Eles foram desobedientes e assim aconteceu. E para você, e para mim, se eu for desobediente à palavra de Deus, eu não sei. Só sei que é aquele que planta, colhe. Coloca aqui só para nível de conhecimento, Gálatas, em nome de Jesus, capítulo 6, versos 7 e 8. Olha só. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria o quê? Carne. Da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Abençoado, se a tua semente for boa, vai vir coisas boas. Se é ruim, você vai colher, não tem jeito. Por exemplo, você fez um comentário maldoso, uma fofoca. Isso vai vir consequência para você, abençoado, não tem jeito. Porque quem recebeu vai dizer, ó, ela falou isso de você. Ah, foi? Eu estou com o telefone dela aqui. Não, eu vou na casa dela. Ela vai ver. Ela me paga. Como diz o outro, né? Então, tenha muito cuidado com o que você está plantando. Às vezes a pessoa chega com tanto sofrimento. Por quê? Resultado daquilo que plantou. Agora, quando você toma a decisão, Senhor, não é isso que eu quero mais para a minha vida, eu quero viver como nascido do Espírito, como nova criatura. Aí, o que você está plantando hoje, o resultado vai ser diferente amanhã. Você entende isso? E você está plantando boas sementes, então, você vai colher bons frutos no futuro. Então, Paulo recomenda, ó, a lei da semeadura está de pé, e é o apóstolo da graça que recomenda isso. Então, no passado, muitos escolheram por sua desobediência. Coloca aqui no telão também, e anote você que me ouve pela internet,
a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14. Recomendações do apóstolo da graça. Aqueles que não obedecem à lei de Deus, à palavra de Deus. Olha só. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim, ó, capítulo 3, verso 14. Caso alguém não preste obediência, olha só que palavra forte. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique o quê? Envergonhado. Ou seja, o fogo vai respingar só sobre ele. Sabe aquela palavra que diz o seguinte: quem se junta com porco, farelo come? É por aí. Para que o fogo não respingue sobre você, é importante você manter uma distância prudente de quem está em desvio de conduta. Te declaro com a mente de Cristo. Agora veja, que não é para você ser inimigo da pessoa, deixar de amar, mas cuidar de você também, porque você é santuário de Deus. Todavia, não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Olha, irmão, eu estou contigo até aqui, mas daqui para frente não dá para te acompanhar, não. O que você quer fazer aí não dá, não. Essa vida aí não é para mim. Não. Daqui. Mas vamos ali, ó. É um ganho rápido. É rapidinho, a gente rouba. Eu acredito que o caixa lá do supermercado deve ter uns... Nesse horário deve ter uns 9 mil reais, quase 10. A gente pega 5 para cada um. Não. Eu sou teu amigo até aqui. Para esse ganho fácil, vai tu sozinho. Eu me faço entender? Vai tu sozinho. Então tem aqueles que também não querem o caminho do Espírito, que é o caminho da carne. Então vai. E tem aqueles que não querem a graça de Deus. Não, eu quero campanhas e correntes. Então, me desculpe, mas junto com você eu não vou ficar sentado ouvindo um monte de balela, de blá blá blá, de mentira religiosa para te acompanhar. Então, não é isso que eu quero para a minha vida. Então, você vai sozinho. Você vai sozinho ou você vai sozinho? Porque eu não quero entrar em adultério espiritual. É isso que você precisa entender. Amém? Então, já que quer ir, vai sozinho. Você adverte a pessoa. Como que você vai para uma igreja que o pastor está falando que todo mundo é endemoniado? Como você vai para uma igreja que tem isso, corrente, campanha? Jesus nunca fez isso. Ah, mas eu gosto de lá. Então, você vai... se vocês são casados... Ó, o nosso casamento, eu te amo, você me ama, mas... eu não vou te acompanhar na mentira religiosa, não. Não vou entrar em adultério espiritual, não. Então você vai, enquanto você vai, eu adianto a janta, mas eu não quero isso para a minha vida, não. Se a mulher é sábia, se o marido é sábio, ele vai consultar a Bíblia e vai ver que o alerta está correto. Não, é verdade. Vamos andar no mesmo compasso mesmo. Vamos ficar numa coisa que é certa, que é espiritual, em nome de Jesus. E assim eu recebo. Amém? Antes da gente voltar para a leitura de Gênesis, é bom esse passeio de lá para cá, para que você entenda melhor o que você está lendo, amém? Isaac foi obediente. A gente viu que exemplos de desobediência não leva ninguém a nada, não traz lucro para ninguém. Mas a Bíblia também traz exemplos de obediência a Deus. Noé, por exemplo, coloca aqui no telão, Gênesis 6:22, foi um homem muito obediente a Deus. Gênesis 6:22. E também Gênesis 6:9. Vamos acompanhar aqui, ó. Gênesis 6:9 e Gênesis 6:22. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com quem? Com Deus. O que isso significa? Que a mente de Noé, o pensamento de Noé, vibrava com o de Deus. Quando Deus conversava com Noé, Noé aceitava, Noé concordava, não havia conflito, Noé não ficava questionando Deus. Mas peraí, fazer uma arca? Eu não sei. Ir atrás de madeira, estaca? O senhor está maluco, Deus?
Não. Ele foi o quê? Obediente. 6:22. Assim fez Noé, consoante o entendimento, a tudo que Deus o quê? Lhe ordenara. Então Noé era um homem o quê? Obediente a Deus. Exemplo de obediência na Bíblia. Ele foi salvo no dilúvio? Está vendo? Que quando a gente é obediente, a gente não tem uma vida desamparada por Deus. Um outro exemplo de obediência está em Abraão, pai de Isaac. Em Hebreus 11:8. 11:8. Coloca aqui também no telão para remir o tempo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Deus chegou em um determinado momento da vida de Abraão e falou: ó, arruma tudo e vai para tal lugar. Ele não perguntou para Deus o que é que ia encontrar no caminho, se lá tinha comida, porque ele ia levar a família dele, não perguntou nada. Ele simplesmente obedeceu. E deu tudo errado? Deu tudo certo para ele. Então, quando Deus fala através da sua palavra, não fica fazendo picuinha dentro do seu coração, não. Não tenha olhos carnais, tenha bons olhos, não. Se Deus está falando tanto que eu tenho que colocar isso em prática, está na hora de eu começar a viver. Se Deus usou o pastor para falar sobre isso justo hoje, eu não conversei com ele, não falei nada com ele, não sabe da minha vida de nada. Mas por que esse assunto foi dito hoje? Porque Deus quer levar a tua vida a uma nova glória, a uma nova etapa. Recebe! Recebe, abençoado, o conselho de Deus, obedece. Um outro exemplo conhecido por todos vocês é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram obedientes a quem? A Deus. Veio o decreto, a ordem, vocês não vão se curvar, esse aqui é o Deus, o meu Deus. Não, eu só me curvo diante, eu só adoro ao Senhor dos Exércitos. Jogado eles na fornalha de fogo, sofreram, foram mortos? Não. Saíram de lá com vida. Para espanto de todos, Deus enviou um anjo e guardou a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Do mesmo jeito, da mesma maneira, Deus cuida de você. Há uma redoma na sua vida. Há anjos poderosos ministrando a teu favor. Receba essa palavra. Pedro, o apóstolo Pedro também em Atos, fala da obediência que devemos ter a Deus. Em Atos capítulo 5, a partir do verso 29 ao 32. Anote para você meditar em casa. Agora voltemos a Gênesis, capítulo 26, verso 3 agora. Vamos lá, prosseguir com a leitura. Esse passeio é importante na Bíblia para você entender melhor que Deus prova a obediência que nós devemos ter a Ele. Isaac foi provado. No verso 2, Deus apareceu e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então Deus ensina para Isaac, no verso 2, não busca ajuda no homem. Eu, Deus, te ajudo. Você recebe essa palavra que Deus também te ajuda? Não desça para aquela terra, hein? Não vá para lá, ó. Não desça para lá, me obedeça. Seja obediente. Abraão foi obediente a Deus? Acabamos de ler. Então seja obediente, abençoado. Gênesis 26, 3. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o quê? Teu pai. Diga, meu pai também. Porque nós aprendemos em Gálatas que você também é descendente de Abraão, ou seja, filho de Abraão. Tudo isso a nível espiritual. Diga, graças a Deus. Nosso pai também. Deus será contigo assim como foi com Isaac. Assim o recebo. Verso 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Falando aqui a respeito de mim e de você. E lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Grife essa parte aí. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Ensinando para um filho, siga o mesmo exemplo. Vai nos mesmos passos do teu pai. Eu honrei ele porque ele me obedeceu. Você obedecendo, você será próspero
guardado e protegido do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Abençoado, para a gente receber isso aqui tem que ter olhos espirituais. Porque se a gente é incrédulo, a gente... isso é besteira. Mas é promessa de Deus para nós. Eu creio e recebo. Deus é comigo e eu declaro Ele sendo com você. Em nome de Jesus. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Essas leis aqui era a vontade de quem? De Deus. Diga, a vontade de Deus. Eu vou te abençoar porque Abraão fez a minha vontade. E eu recebo você em obediência à palavra de Deus hoje. Recebendo. Os da fé recebem. Veja o valor que tem uma obediência. Veja o valor que tem. Deus não se esquece. Olha, teu pai foi obediente. Peço que você também seja. Mas antes de qualquer coisa, por ele ter sido obediente, por ele ter feito a minha vontade, eu vou te honrar. Veja, o poder que tem a obediência, isso vale e não fica no esquecimento de Deus. Aquela obediência que ele teve, sai daqui, vai para lá e não me pergunta. E ele obedeceu. A obediência que ele teve em ser dizimista. Abraão não foi dizimista por força da lei, porque não havia lei de Moisés, ele não foi obrigado. Mas diz Gênesis 14 que ele deu o dízimo. De tudo, ele deu o dízimo. Essa obediência conta muito. Em o nome de Jesus. Para remir o tempo, veja o que diz o capítulo 26, verso 12. Muita atenção, Gênesis 26, 12. Veja como começa o verso 12. Muita atenção. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Ou seja, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Amém, abençoados? Amém. Isaque era um abençoado de Deus? Sim, porque Deus havia o abençoado. Isaque era um abençoado de Deus? Sim, porque Deus havia abençoado a ele. E mesmo sendo um abençoado de Deus, ele semeou. Veja o poder que tem uma semente. Diga, há poder numa semente. Toda semente que você planta, há um poder muito grande. Muito grande. E ele confiou em Deus e semeou. Mesmo sendo um abençoado. Ele poderia não semear nada, eu já sou um abençoado. Você também é um abençoado. E você aprendeu isso. Sendo abençoado, você também tem que semear. Para colher. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios 9:10, que Deus só dá semente a quem? Semeia. Então mesmo você sendo abençoado, você tem que semear para colher. E com alegria, sem arrependimento. Eu dei lá R$20 de oferta, mas eu estou tão arrependido, Lourdes. É sem arrependimento. É de todo o coração, eu dei, graças a Deus. Senhor, recebo tendo muito mais. Ainda foi pouco. Abençoado, se Deus tem condição de te dar X, se Ele te deu X, Ele pode te dar 2X. E enquanto você pensa que é você que está dando muito, para pensar. Por mais que você dê, Deus sempre tem mais para te dar do que você para Ele. Ele é o chefe do mundo. Ele é o criador dos céus e da terra. Você tem um salário hoje, amanhã Deus pode te dar uma bênção, um sobrenatural, porque mais tem Ele para te dar do que você para Ele. Receba você com esse entendimento. E já que estamos falando do semear, e aqui diz que ele foi riquíssimo, e só a mão de Deus pode fazer isso. E só a grandeza de Deus pode fazer isso, abençoado. Tornar uma pessoa próspera. O semear é um princípio de Deus. Diga, princípio de Deus. Isto está descrito em Gênesis 8:22. Coloca aqui no telão, por favor, para remir o tempo. Gênesis 8:22. Não tem? Então abra a sua Bíblia, abençoado. Abra a sua Bíblia em Gênesis
8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Você está na terra ou no paraíso? Onde que tu está? Então, enquanto durar a terra, você está aqui. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem foi que estabeleceu o princípio do semear? Deus mesmo. Então isso não é invenção do homem. Agora, atenção você que me ouve também, aí do outro lado na internet. Se há pessoas na religião que usa da fé para explorar as pessoas, para ter poder, para ter dinheiro, aí já é uma outra história. Não me ponha nessa. A mensagem de hoje não é para tirar dinheiro de ninguém aqui, não. Quando terminar essa reunião, eu não vou dar envelope aqui para ninguém. Nós não temos isso aqui. Eu estou trazendo a palavra que nos ensina a ter obediência à palavra de Deus. Obediência à voz de Deus, obediência ao semear, obediência quando Deus diz, vai para cá, meu filho, porque se você continuar desse lado vai dar errado. Tira a dureza do coração. É obediência. Você quer ter uma vida feliz, com prosperidade, paz, saúde? Seja obediente. Receba a palavra de hoje e coloque em prática. Se você crê, amém. Se você não crê, duvida, não quer, amém. Receba o que você coloca em prática. Para isso Deus está me usando nessa manhã. Você aqui não é obrigado a nada. Se lá fora existem pessoas que usa a Bíblia para explorar as pessoas, para ter poder, muito poder financeiro, muito dinheiro, é um problema desse pastor. Eu não estou aqui interessado no dinheiro de ninguém. A minha posição aqui é igualzinha do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. Ninguém se associou no tocante a dar e receber no começo do Evangelho, como vocês, ó Filipenses, está no capítulo 4. Não que eu esteja interessado no donativo de vocês, mas o que realmente me interessa é que isso cresça. É que Deus aumente o vosso crédito. Vocês sendo obedientes ao semear, é vocês que vão ganhar. Porque Deus dá semente a quem semeia. E se você semeia com alegria e com abundância, você colhe também com abundância, porque é a palavra de Deus. Então está tudo certinho. Agora, se alguém faz mau uso da palavra, é uma outra história. É problema dessa pessoa. Eu aqui não tenho interesse no dinheiro de ninguém. Se eu tivesse, muitas oportunidades já tive, que isso fique bem gravado. Já adentrou muita gente aqui com dinheiro. Dízimo alto. Condição financeira boa. Mas o que chegou para mim de canto é o seguinte. O senhor vai ter que mudar a pregação. Eu não concordei com aquela mensagem. Aí o outro, olha, eu quero que seja assim a igreja. E como eu fui zeloso, e eu não sou um vendido, e nunca vou me vender, e nunca vou bajular ninguém por causa de dinheiro, essas pessoas foram embora. Se eu tivesse interessado, o que eu faria? Não, eu mudo, deixa comigo. Teu dízimo eu não posso perder. O que é que você quer que eu faça? Não, eu quero que o senhor seja assim, 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 tá bom? Inclusive, posicionamento da câmera, não fique muito de frente, não, fique de lado. Isso. Perfil. Não, deixa comigo. Aí, para de usar terno azul. Põe um amarelo. Eu venho de amarelo. Se fosse assim, se esse fosse o meu coração. Mas não é o meu coração. Então, há muitos anos estamos aqui juntos. E eu sempre zeloso ao Evangelho da Graça. Nunca me vendi por nenhum dízimo, por nenhuma oferta. E nunca vou me vender. Nunca vou me vender. Oportunidade já tive. E não foram poucas, foram muitas. Muitas, meus irmãos. De gente aqui adentrando com muita prosperidade. E eu falei, não. A palavra que eu preguei, ela vai permanecer do jeito que foi anunciada por Deus. Não vou mudar uma vírgula. Ah, então tá bom. Eu não volto mais aqui. Pode ir com o seu disco, com a sua oferta e ir embora. Uma pessoa que não tem problema com dízimos e ofertas, ela tem o maior prazer de fazer tudo para Deus, para a casa de Deus, a igreja física.
ela não faz como o incrédulo faz. O incrédulo fica criticando, falando. Dízimos e ofertas é para os da fé. Se você crê, amém. Se você não crê, se você tem dúvida, não faça. Mas se você crê e não tem dúvida, faça. Porque você vai colher da mesma maneira que Isaac colheu, Abraão, Jacó. Jacó foi dizimista? Ele era filho de quem? De Isaac. Você acha que ele aprendeu isso com quem? Ah, ele viu o pastor da catedral na televisão. Aí ele aprendeu a ser dizimista. Mentira, porque nessa época não havia televisão. Quais foram os exemplos dentro da família? O avô e o pai. E ele falou: Senhor, eu não tenho nada, mas eu vi a tua mão poderosa na vida do meu avô Abraão. Eu vi o Senhor sendo com o meu pai Isaac. Eu não tenho nada. Essa pedra vai ser meu travesseiro, as estrelas vai ser o meu cobertor. Mas eu te digo uma coisa, Senhor. Me honre, me ajude. E certamente te darei o quê? O dízimo. Ninguém obrigou ele. Ele não foi forçado pela lei de Moisés, porque a lei de Moisés não existia. Ele fez, ele mesmo, ninguém explicou nada assim. Nenhum pastor foi lá: olha, tem que ser dizimista, hein? Tem que semear, hein? Não. Naturalmente aconteceu ali. Gratidão. Assim eu recebo todos vocês em nome de Jesus. Quem planta, colhe, abençoado. Quem combate o semear é porque é incrédulo. Toda pessoa que combate é porque é incrédulo. Então Abraão foi obediente, Isaac colheu, e nós também vamos colher por sermos descendentes de Abraão. Voltemos à leitura de Gênesis 26, já estamos perto do fim. Gênesis 26, verso 12, e começa assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou o quê? Riquíssimo. Só a mão poderosa de Deus para fazer uma mudança. Você, do nada, passar a ter uma vida abundante. Só Deus pode fazer isso. Possuía ovelhas e bois. E grande número de quê? De servos, que era a prosperidade, a moeda da época. A nossa hoje é outra. E você sabe muito bem disso. De maneira que os filisteus, ele tinha o quê? Inveja. E veja que a inveja não afetava a vida dele. E por que tu tem tanto medo de olho grande, hein? Às vezes inveja. Nada disso pode afetar uma pessoa que está ligada à videira. Uma pessoa que está obediente à palavra de Deus, essas coisas não lhe afetam. Ah, eu estou com uma conquista aqui, eu estou com um casamento aqui, eu estou com isso aqui, eu estou com um noivado aqui, mas é tanta inveja. Nada disso vai afetar você. Só quem está sentindo mesmo. É que está morrendo de raiva, que está com ciúme porque você está vencendo, você está conquistando, você está feliz. Também não fica na internet provocando, né? A você que fala da minha vida, eu estou por cima e você por baixo, porque Deus é comigo. Ah, pelo amor de Deus. Não põe Deus no meio da tua picuinha carnal, não. Tem gente que usa o Facebook, como diz o Facebook, para botar o nome de Deus no final. E Deus é comigo. Sua invejosa. Não precisa você soltar indireta, não. Siga a sua vida. Deixa quem sente as coisas sentir. Vê se Isaac ficou aqui provocando. Ah, não. Ele teve até misericórdia desse homem, um pouco mais adiante. Vamos ler. Olha só. A inveja não tirou a prosperidade dele, e ninguém vai tirar a sua. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Você é mais poderoso que eu, que sou rei. Sabe aquela fase da vida que você começa como empregado e você depois se vê patrão? Sabe, você começa ali na faxina e você já é o gerente de tudo.
ou dono de tudo? É algo assim, abençoado. Deus, ele tem poder para mover o sobrenatural ao nosso favor. Às vezes você está pedindo uma coisa, vem além daquilo que você está pedindo em nome de Jesus. Pense nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele diz que os olhos dele passeiam pela terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando ele encontra, ele dá tanta coisa. Para você, meu filho, toma mais. Ai, Deus, mas não, tem mais para te dar. Se você pensa que isso aí é muito, isso é pouco. Eu sou o Senhor do ouro e da prata, tem muito para você. Vai desfrutando, tem mais para você, pedra viva. Eleito de Deus. Meu Deus, como é bom ler uma palavra e ter esse entendimento tão lindo aqui, tão poderoso. Em nome de Jesus. Então, por inveja, ele falou, se aparta de mim, tu é mais poderoso que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Então tá bom. E o rei continuou fazendo coisas contra ele, entulhando os poços, que era dele, né? Para tirar a prosperidade dele. Veja o que diz o verso 25, verso 24. E é aquilo que eu falei para vocês. Tenha um raciocínio fotográfico, um olhar fotográfico, para você acompanhar e entender tudo que a gente está meditando aqui. Verso 24 do mesmo capítulo de Gênesis 26. Na mesma noite, olha Deus trazendo consolo para o servo, né? Sabe aquela notícia ruim, aquela pessoa, aquela provocação, e você, puxa vida, aí Deus vem, ó, você não está só nessa vida não. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, fique em paz, ele mandou você sair, entulhou os poços, fica tranquilo, sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Vamos começar de novo do zero. Naquela época, eles agiam dessa maneira, né? Então vamos aqui armar uma tenda, vamos adorar ao Senhor, porque era costume na época dele. Agora veja o que diz o verso 26. Vamos seguir aqui, 26, por gentileza. Mesmo capítulo, verso 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzaste e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaac, por que vieste a mim, pois me odiais? Você não mandou me apartar de você, por que agora você está me procurando? Quem está compreendendo? Abimeleque falou, vai para lá porque você é mais poderoso do que eu. Só que, quando ele fez isso, ele empobreceu. E ele viu que a vida de Isaac era tão abençoada, tipo assim, continua meu amigo, seja meu amigo, não me bloqueia no zap não, continua comigo, porque você é uma bênção, você é um abençoado. Eu errei, perdoa. Você vai ver. Verso 27. Disse-lhe Isaac, por que vieste a mim, pois me odiais, e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é o quê? Contigo. Diga, eu recebo essa palavra. Assim também as pessoas vão ver que Deus é contigo. As pessoas da tua família, no teu trabalho, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Deus não desampara essa pessoa. Deus é contigo mesmo. As pessoas vão ver isso também em você. Assim eu recebo, em nome de Jesus. Que coisa linda, meu Senhor. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então disseram, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Continua, meu amigo, pelo amor de Deus. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Grife essa parte. Tu és agora o abençoado do Senhor. Abençoados, para tudo. O rei reconheceu, Isaac, tu é um abençoado de Deus. Como é que a gente se cumprimenta aqui? De abençoado de Deus. Lá atrás, o rei teve que reconhecer, esse aí é um abençoado de Deus, Deus é com ele mesmo.
Eu fui contra ele, eu tentei afastar ele. Eu entulhei os poços, que era a prosperidade. E mesmo assim ele voltou a prosperar. Eu tentei estragar a vida dele, mas não deu certo. Eu é que estou precisando dele. Continua meu amigo, porque tu é abençoado. Você é a luz do mundo. E aonde você está, aonde você entra, entra Deus junto com você. É por isso que existe aquela palavra bendita e abençoada lá no livro de Josué. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Louve ao Senhor. Ele é contigo por onde quer que andares. Veja que a obediência faz a diferença. Faz ou não faz? Então a palavra de hoje é para isso. Ai, pastor, pensei que era para o senhor depois dar um monte de envelope para mim. Que eu não aguento mais. Não, aqui não existe isso. É para você obedecer. Você sabe naquilo que você precisa mudar, melhorar, obedecer. Arrumar a casa que é a sua vida. A sua vida é a casa de Deus, é o templo de Deus, é o santuário de Deus. Mude. Faça o começo certo, que o meio e o fim. E o fim. E foram felizes para sempre. Em nome de Jesus. Está aqui um exemplo de obediência e o resultado. Também mostrei para vocês que quando não há obediência, também há consequências ruins. Quem obedece tem consequência boa. Está aqui. E essa é a palavra de hoje para vocês, da parte de Deus, da parte de papai. Tenham todos a melhor semana da sua vida. Recebo você como filho e descendente de Abraão em obediência à palavra de hoje, em nome de Jesus. Um bom dia a todos e até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.